A nossa conversa número 115 é dedicada ao Filoscopos colivita, e vamos começar aqui a desafiar o Gonçalo Elias, que está aqui para nos falar sobre a espécie, precisamente para nos esclarecer aqui um bocadinho como é que é o histórico do nome comum desta espécie. Gonçalo, tudo bem? Conta-nos Olá lá Zé, então. tudo e contigo? Também? Como é que é o histórico do nome comum desta espécie? Ora bem, esta espécie, vamos recuar então 100 anos. 100 anos Caramba, não. precisamos de ir assim tão lá atrás? Bom, sim, para contextualizar isto, eu vou-me socorrer do Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, publicado pelo Rei Júnior em 1931. E o Rei Júnior chamava esta ave Filosa, sem nenhum descritivo. Tinha uma data de variações, tinha fulosa, aliás, eu quando aprendi era fulosa, ó. Depois filós, flocha, floca, flora, flor, fleca, fuleca, fulecra, flecha, fuinho, fuinha, funcho, chuinho, serinfolha, furifolha, furifolha, filosa das couves, fulecra amarela e no fim o meu preferido, tolinha das couves. Mas o mesmo Rei Júnior apresenta para o Filoscopus Trochilus o nome Filosa e para o Filoscopus bonelli o nome Filosa. E isto leva-me à conclusão que, como acontece com outros grupos de espécies parecidas, quando nós recuamos muito no tempo, muitas aves do mesmo género não tinham um adjetivo associado, tinham apenas um nome genérico. E os filoscopos eram todos filosas. Depois, mais tarde, já em meados do século XX, ou na segunda metade, aparece a lista do Sacarrão e Soares e outras que já aplicam adjetivos, e esta passa a ser a flosa comum, tal como depois a Trochilus passa a ser a flosa musical, e a Filoscopus bonelli passa a ser a flosa de Bonelli, e o Filoscopus sibilatrix passa a ser a flosa assobiadeira. Eu penso que estes nomes do Sacarrão, digo isto sem investigar, mas penso que estes nomes vieram por tradução do espanhol ou do francês ou do inglês. Portanto, ele adaptou e colocou adjetivos. E foi assim que eu aprendi para esta espécie, quando começo a observar no final dos anos 80, flosa comum. Depois, mais tarde, muito mais tarde, portanto, já depois do ano 2000, aparece uma outra lista de nomes que mais tarde haveria de ser adotada pela CPEA, que propõe para esta espécie o nome flosinha, em vez de flosa comum. Pelo que eu percebi, agora estou a citar de memória que não tenho aqui a lista à minha frente, mas pelo que eu percebi, esse nome foi proposto para contornar o adjetivo comum, para evitar o adjetivo comum. E como não havia um adjetivo alternativo, então os autores propuseram flosinha, usaram diminutivo. Eu não tenho nada contra o uso do adjetivo comum quando a espécie realmente é comum, e acho que para se usar o diminutivo não seria errado, como se usamos, por exemplo, para estrelinha também é um diminutivo, se usasse o mesmo diminutivo para todas as espécies do género Filoscopus, que até faria sentido porque há outras filosas maior, como por exemplo os acrocéfalos. Então, se fosse, vamos imaginar, flosinha comum, flosinha musical, flosinha de Bonelli, flosinha assobiadeira. Esta solução não me chocaria. Porquê? Porque estaríamos a distinguir estas flosas de menores dimensões das flosas maiores que hoje em dia até estão numa família diferente. Porque todos estes filoscopos passaram agora, eram silvídeos e agora são filoscopídeos, portanto, passaram para uma família diferente. A solução proposta nessa lista não me convenceu totalmente, porque só usa o diminutivo para o Filoscopus colibita passou a ser flosinha. Depois, mais tarde, quando o Filoscopus ibéricos foi separado, propuseram flosinha ibérica apenas porque tinha sido uma cisão a partir do Filoscopus colibita. Mas eu continuo a achar que para usarmos o diminutivo devemos usar para todas as aves do mesmo género e não apenas para esta, com a justificação de fugir ao adjetivo comum. Como eu não gosto desta solução, que é assim uma solução mista, que não é coerente dentro do género, eu continuo a preferir o nome flosa comum, que foi aquele que eu aprendi e é a solução que eu acho mais coerente. Mas enfim, esta questão dos nomes comuns daria para fazermos vários episódios só a Sim, falar sim, deste sim, assunto. claro. Portanto, para já não vale a pena desenvolvermos muito mais. Esta espécie, alguns no tempo estavas a referir, foi separada em duas, não é verdade, Gonçalo? Sim, porque
até há coisa de, penso que 20 anos, aquela espécie que nós hoje chamamos Filoscopes ibéricos era considerada uma subespécie da filosa comum com o nome Filoscopes colibita bremi. E depois, estudos filogenéticos e de vocalizações chegaram à conclusão que deviam ser tratadas como duas espécies distintas, e entretanto também houve alguma investigação que foi feita que chegou à conclusão que o nome bremi era errado e que devia ser ibéricos. Isso é um aspecto que depois poderemos desenvolver quando chegarmos à conversa acerca da filosa ibérica. Ok. Mas deixamos isso depois para outra fase. Portanto, agora vamos dar mais preferência aos conteúdos sobre a Filoscopes colibita mesmo. Ok, então e esta, quando se separa, significa que neste momento aquela que nós chamamos, portanto, o Filoscopes colibita é nidificante cá? Bom, esse é um aspecto muito interessante. Quando foi feita a separação, antes da separação achava-se que a espécie ocorria todo o ano, embora se soubesse que os nidificantes cantavam de maneira diferente. Quando foi feita a separação, elas passaram a ser tratadas como duas espécies, uma que é nidificante, que é ibéricos, e outra que se pensava que era invernante. Só que a partir do momento em que foi feita a separação, e dado que elas são identificáveis pelas vocalizações, houve vários observadores, incluindo eu, que passaram a estar mais atentos à presença de colibitas durante a época dos ninhos, porque ocasionalmente ouvíamos colibitas a cantar. Muito esporadicamente. E nos anos 90 houve um observador chamado Domingos Patacho que viveu algum tempo entre os montes e fez lá um trabalho que foi o Atlas das Aves Nidificantes da Serra da Nogueira, e ele fez muito trabalho de campo na Serra da Nogueira e na Serra de Montezinho, portanto na região de Bragança, e detectou aí em mais do que uma ocasião a filosa comum, portanto Filoscopes colibita a cantar, e confirmou a nidificação em meados dos anos 90. Não tenho agora presente o ano, mas até consigo confirmar isso. Ele confirmou a nidificação na região de Bragança, e tanto quanto eu saiba, posso estar aqui equivocado, mas tanto quanto eu saiba, foi a única ou uma das raras confirmações de nidificação em Portugal até hoje. Aliás, confirmando, a nidificação provável foi obtida na Serra da Nogueira em maio de 1997, confirmei agora os valores, e em junho de 1999, o mesmo autor, portanto, Domingos Patacho, confirmou a nidificação. Penso que também no mesmo local, na Serra da Nogueira. Isto foi a primeira confirmação. Para além disso, o que acontece? Existem em diferentes zonas do país registros de machos a cantar em época de reprodução. Em vários locais do território, não apenas num. Mas eu diria, da minha experiência e daquilo que eu tenho visto, que o local ou a área com maior concentração de registros é a Serra da Estrela, claramente. Aliás, eu na Serra da Estrela, sempre que lá vou na época dos ninhos, acabo por encontrar uma ou duas a cantar em zonas de altitude. Normalmente estamos a falar acima dos 1000 metros ou 1200. E, portanto, eu diria que nessa zona é regular, não sendo abundante. Mas depois há registros dispersos pelo resto do território. Portanto, eu até já as ouvia cantar em zonas de menor altitude, por exemplo, junto à Serra de São Mamedo, mas em zonas de menor altitude, para aí a 500 metros. Até já as ouvia cantar quase ao nível do mar, olha aí na região de Setúbal, por exemplo, e há registros esporádicos em época de nidificação noutras zonas do país, também a baixa altitude. Mas parece-me, daquilo que eu sei, que são mais frequentes nas terras altas. Portanto, esta é um bocadinho a situação. Só que como ocorre em densidades muito baixas, é muito difícil dizer exatamente qual é a distribuição. Eu estava a consultar o segundo Atlas, de facto, só tem uma confirmação, que é essa confirmação da Serra da Nogueira. No terceiro Atlas, que eu, entretanto, também abri para confirmar, aparecem aqui alguns registros de nidificação confirmada, que eu não sei muito bem como interpretar, porque Sim, são... aparecem uns aqui até na zona litoral. Sim, sim. Agora,
repara, dadas as dificuldades de identificação desta espécie e o facto de às vezes poder haver migradores tardios, nós temos sempre que interpretar o mapa desta espécie com Com alguma alguma precaução. cautela, Aliás, não o é? mesmo acontece em Espanha. Agora, quando tu olhas para o mapa, mesmo dando este desconto, o que tu vês há uma clara concentração de registros a norte do Douro, portanto ali em serras que incluem o Gerês e o Marão e o Alvão e depois Montezinho, e depois há ali uma outra manchinha na zona da Serra da Estrela. Estas são assim as grandes concentrações de registros. Depois, como diz, há vários registros no litoral, na região de Lisboa, etc., mas sem saber mais detalhes, e por acaso este texto até foi escrito por mim, para o Atlas, para o terceiro Atlas, só que quando me foi solicitado que escrevesse o texto, o que me foram fornecidos foi os mapas de distribuição. Não me foi dada informação adicional sobre os registros em concreto para poder interpretar a informação sobre reprodução. Portanto, o que eu digo é, eu já ouvi machos a cantar a baixa altitude, até na região de Lisboa e arredores, portanto, não é de excluir que haja eventos ocasionais de reprodução no sul do país. O que eu não sei é de nenhum local na metade sul em que a espécie seja regular na época dos ninhos. Portanto, será de ocorrência esporádica. Já a norte, como a Serra da Estrela e as outras serras a norte do Douro, aí sim parece haver alguma regularidade, o que até faz um certo sentido, porque em Espanha também a distribuição da espécie só recentemente começou a ser mais bem compreendida, devido à confusão que havia antes com os ibéricos, mas em Espanha também o que se sabe é que elas são mais abundantes nas zonas montanhosas, no sistema central, nas encostas sul da Cordilheira Cantábrica, nas encostas dos Pirineus, portanto, é na metade norte da península e em zonas com alguma altitude. Portanto, faz sentido que também seja assim em Portugal, embora eles reconheçam que a espécie pode aparecer noutras zonas do país a menor altitude. Li Portanto, algumas referências onde também não seria de excluir a possibilidade de hibridação das duas espécies, não era? sim, obviamente, quando há duas espécies muito próximas, existe sempre essa possibilidade, embora me pareça que neste caso em concreto essa situação está se calhar mal estudada. Portanto, Pois é, penso porque que ouvir-se um macho colibita a cantar sem saber da presença da fêmea, claro, não, claro, até não é? porque às vezes eu já cheguei a ouvir em mais do que uma ocasião, efetivamente, olha, o ano passado, em pleno mês de junho, estava uma a cantar no Jardim Público de Castelo de Vide. E também já Uhum. os ouvi ali perto da portagem que fica na zona de Marvão. Portanto, há vários registros aqui na Serra de São Mamede. Agora, um macho a cantar, tanto pode estar a defender território e já estar emparelhado, mas pode ser um macho que está ali sozinho a ver se atrai alguma fêmea que ficou por ali e como não aparece nenhuma fêmea, ele vai continuando a cantar durante algum tempo. Um, portanto, é isso, por isso é que o macho a cantar conta só como nidificação possível, porque não constitui prova de Não é uma nada. demonstração, claro, Não, exato. que aliás, repara, há muitas aves que cantam em migração e, portanto, embora em junho já não seja normalmente mês de migração, mas são frequentes colibritas a cantar em março ou em abril e, portanto, são aves que ainda não partiram para os seus territórios de nidificação e que já estão aí a cantar alegremente. Portanto, a informação sobre a presença desta espécie tem que ser sempre interpretada com alguma precaução, precisamente por causa, quer da confusão com a ibérica, quer pela presença de indivíduos migradores que podem cantar antes de partirem dos seus territórios de invernada. E, portanto, estes mapas de distribuição, nomeadamente os registros isolados, quando há uma mancha, isto também é válido para outras espécies, quando há um cluster, uma mancha de registros numa determinada região, isso sugere que há ali uma pequena população e que há alguma regularidade. Agora, registros isolados, sobretudo quando estamos a falar de passarinhos, aquáticas é diferente, naturalmente, ou espécies rupícolas, mas quando estamos a falar de passarinhos florestais e sobretudo aves mais generalistas, registros isolados aqui e acolá significam muito pouco porque podem ter sido eventos esporádicos. Portanto, convém nós não levarmos estes registros muito a rigor no sentido de fazer ali grandes extrapolações. Era um bocadinho isso que eu queria dizer. Sim, sim. Mas depois, ao consultar aqui a lista vermelha, a nossa lista vermelha, eu também fiquei aqui um bocadinho a achar um bocado estranho estes resultados que aqui estão, porque em Portugal, 2005, no que diz respeito à população reprodutora da Philoscopes colibita, tínhamos a classificação de Least Concern.
enquanto que na avaliação de 2022 aparece aqui NA não aplicável, portanto quer dizer que ou não houve estudo ou não estou percebendo bem o que é que se passa, porque depois O- em o- Espanha, relativamente a 2021, aparece aqui como quase ameaçado. Portanto, a falar de população reprodutora, não é? Pois, de facto, levantas aí uma questão pertinente, mas eu acho que o que se passa é o seguinte: eu agora não fui consultar o livro vermelho de 2020, mas eu vou interpretar, vou fazer um exercício de adivinhação, porque o livro vermelho de 2020, de qualquer forma, não ia ter ficha para esta espécie, porque só tinha ficha para as espécies que não estavam list concern. O que eu acho que acontece é que quando o livro vermelho de 2005 é publicado, a Ibéricos ainda não tinha sido separada. E, portanto, este list concern diz respeito à Ibéricos nidificante, que ainda era vista como subespécie da colibita. E como é muito abundante, estava list concern. Embora, não, eu estou a dizer isto, mas agora ao mesmo tempo eu estou a olhar para o Ibéricos e o Ibéricos também já estava list concern no livro de 2005. Pois, Portanto, exato, exato. agora, vou ver se consigo encontrar aqui rapidamente isso. Agora, relativamente à lista de 2021, relativamente à lista de 2021, não, 2023, Sim, o NA, o 2021 foi em NA, Espanha. não, já lá vou a Espanha. O Sim, sim. NA em Portugal, para a população reprodutora, NA significa que não foi avaliada. E eu estou a consultar o PDF que está disponível no site e que diz o seguinte: não há evidências de nidificação em pelo menos 5 dos últimos 10 anos. Um, e, portanto, como não parece ser uma espécie nidificante regular, optaram por não avaliar. Então, em princípio, estas nidificações confirmadas que estão no mapa do Atlas serão anteriores a 2016. Não, porque o Atlas foi feito de 2015 a 2021, o Até trabalho isso de que eu não campo. percebo. Portanto, Então não era pois, como eu te suposto disse há isto. pouco, como eu te disse há pouco, eu não sei muito bem como interpretar essas confirmações, porque apesar de eu ter feito o texto para essa espécie, quando me foram dados os mapas, quando me foi dado os mapas para poder preparar os textos, não foi dada qualquer informação complementar que permitisse interpretar o que é que significavam essas confirmações ou em que circunstâncias é que elas tinham sido feitas. É verdade que muitos destes registros do Atlas, se não todos, estão no eBird. E, portanto, indo procurar ao eBird, eventualmente até se chega lá à lista para saber qual foi o código de identificação associado e em que data é que isso aconteceu. Eu não fiz isso porque isto é um exercício que requer algum tempo, porque é preciso perceber a que zona é que corresponde cada quadrícula, depois é preciso aplicar filtros, tentar adivinhar qual foi o ano e o mês em que isto foi feito para conseguir encontrar o registro. Mas é possível. Eu de facto acabei por não me preocupar muito com essas confirmações, mas o facto destas confirmações aparecerem espalhadas fora das zonas principais da ocorrência sugere aqui que, enfim, que tenham sido aplicados critérios de nidificação e que depois não tenha havido uma verificação dessa informação. Mas estou a dizer isto sem ter ido trabalhar essa informação, portanto não sei realmente se foi esse o caso ou não. Certo. Bom, enfim, é assim, eu acho que estas espécies, desde que foram separadas, confusão não falta, não é? Não, não falta. E assim, a taxonomia, como tu já percebeste, está em constante evolução. Aliás, Claro, claro, claro. ainda ontem eu partilhei um post a propósito de uma alteração que vai haver aí, que deixou logo muita gente com os cabelos em pé, é que o nosso amigo Açor, que é o Accipiter gentilis, vai mudar de género, segundo o Já vi, IOC. já vi. Já viste? E Já, atenção, já. prepara-te porque vem aí mais algumas mudanças. Portanto, é claro que, enfim, há muitas pessoas que acabam por ficar bastante desagradadas com estas sucessivas mudanças de nome. E eu percebo, porque eu também não gosto, nós aprendemos um nome e depois o nome muda outra vez, mas eu também já tenho dito, não se pense que esta questão de mudar os nomes é uma questão recente, porque não é de maneira nenhuma. E até te digo mais, no passado a confusão era ainda maior. E, portanto, por exemplo, só para dar um exemplo, na espécie que nós estamos a falar hoje, o Filoscopos, o género Filoscopos, ao longo dos anos, desde que foi cunhado em 1826 pelo Brisson, as espécies do género Filoscopos, esta e outras, já tiveram as seguintes designações: Abrornis, Acantopneuste, Asilos,
Cryptigata, Cryptolofa, Cuculis, Cuculicepta, Fanissa, Ficária, Herbivócula, Moctopoeus, Neornis, Oreopneusta, Faerdorradina, Filomela, Filobasileus, Filopneuste, Pindalus, Pycnospheris, Reguloides, Radina, Seicercos, Sibilatrix, Solifer, Silvicola, Trocheligone, Trochilus e Zélica. Portanto, com tantas mudanças de nome, o pessoal, okay. Podes ver que quem veio antes de nós também já teve que lidar com imensas alterações. Atenção, o Colibita não teve estas designações todas porque o género já foi retalhado, depois já foi cozido outra vez, algumas espécies do género mudam, outras não mudam, depois volta para trás, depois propõe-se um novo género, depois alguém propôs um género que acaba por ser inválido porque outro já tinha proposto anteriormente. Portanto, ao longo dos últimos, enfim, já vamos a caminho dos 300 anos desde que o Linneu propôs o sistema, já houve imensas alterações, e embora eu partilhe um bocadinho deste sentimento de desagrado por causa de se estar a mudar outra vez nomes que nós conhecemos, isto tem sido uma constante desde que o Linneu criou o sistema. Ora, entretanto, enquanto estávamos aqui a falar, eu estava a abrir aqui o livro vermelho anterior para ver o que é que dizia efetivamente aquela história do LCLC. E então o que é que diz? Efetivamente, estou a falar do anterior, do 2005, que é o que está na segunda coluna da lista vermelha. Então, o ibérico já aparece separado, sim senhor, em 2005, e está como LC. Portanto, essa parte está correta. O Filoscopus colibita aparece como LC. Só que, e este é que é o ponto-chave aqui, LC, mas como categoria única, ou seja, não se distingue, ao contrário do que se faz com outras espécies, não se distingue é que entre aqui na população tabela agora nidificante. aparece distinta. Não, pois, não se distingue no livro anterior entre população nidificante e invernante, o que significa que quando se fez esta lista vermelha, na coluna Portugal 2005, eu acho que houve aqui um erro de interpretação de quem desenhou isto, porque considerou LCLC. Não, mas atenção, espera, eu estou a ver aqui ainda outra coisa. Esse erro é só no site, porque no PDF da lista vermelha, o PDF que se pode descarregar e que tem textos explicativos para algumas espécies, o LC do colibita só aparece para o invernante e o reprodutor está em branco, porque o reprodutor era o ibéricos. Okay, portanto, não havia o reprodutor. O que acontece é que quando isto foi passado para o site, alguém se enganou e meteu o LC na população reprodutora também. Pronto. Olha, portanto, se alguém ligado aqui ao também site... a minha confusão, ok. Sim, não, eu só verifiquei isso agora mesmo, enquanto estamos a falar. Portanto, se alguém ligado aqui à equipa da lista vermelha ou do site ouvir esta conversa, fica aqui esta sugestão: corrijam a informação que está no site do Filoscopus colibita e removam a célula da parte reprodutora de 2005 para ficar igual ao que está no PDF, porque o PDF é que está correto, que está de acordo com o livro anterior. Há aqui uma célulazinha que está a mais. Portanto, olha, descobri agora, mas eu acho que estas coisas, quando se descobrem, é melhor comunicarmos, que é para a informação ficar mais rigorosa. Sim. Certíssimo. Gonçalo, falta-me dizer uma coisa muito importante. Diz. Onde é que eu vi esta espécie pela primeira vez? É verdade, já nos íamos esquecendo dessa questão. Então, isto foi em Lisboa, no dia 3 de dezembro de 88, junto à estação de caminhos de ferro do Cais de Sodré. Como é que eu vou ali parar? Enfim, como eu já referi várias vezes, eu nasci em Lisboa, morei em Lisboa há muitos anos, foi em Lisboa que eu comecei a fazer também observações, muitas delas, e às vezes ia passear por outros jardins. Houve um dia, então, que eu fui ali até ao Terreiro do Paço e ao Cais de Sodré para ver se calhar o que é que havia no Rio, e depois, aquilo era um fim de semana, comecei a dar umas voltas ali também pelos jardins ali daquela zona, e alguns jardins são ali ajardinados com os relevados, e a certa altura, ali precisamente ao pé da estação de caminho de ferro, lá num jardim público, vejo lá um passarinho assim aos saltos na relva, e depois olhei para o livro. As flosas há muitas que são parecidas, mas eu percebi que tanto nós em dezembro era a única que ocorria cá no inverno, e nem me recordo, eu acho que ela até estava a cantar, se a memória não me falha, mas esta parte agora já não consigo garantir. E então cheguei à conclusão que era uma flosa comum. Portanto, esta foi no Jardim de Lisboa, e é uma curiosidade até porque esta espécie no inverno aparece muito em contexto urbano para se alimentar, às vezes até em plantas exóticas que ornamentam os jardins e que muitas vezes têm néctar das flores até fora da época de primavera. Portanto, é uma ave que nós podemos com alguma facilidade encontrar neste tipo de ambientes. É verdade. E pronto, eu também tinha aqui mais umas quantas perguntas para te fazer, mas vão ficar para a próxima ronda. Para a segunda volta, sim. Já não temos tempo para estar aqui a discutir mais uma série de aspectos Exato.
Muito bem. nomeadamente o da reprodução, que fica para a próxima. Fica para a próxima. Gonçalo, obrigadíssimo mais uma vez. Obrigado Obrigado a também a todos. todos os que nos ouviram. Até à E aviso próxima. já que na próxima conversa vamos regressar às limícolas.